Quem puder, recite o terço, mas nunca esqueça de todos os dias recitar 3 Ave-Marias e 3 Glórias com a invocação: Querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Essa foi uma orientação, uma indicação do próprio Dom Bosco em um dos textos que ele escreve a respeito da devoção à Santíssima Virgem Maria. E neste episódio de hoje nós vamos visitar alguns textos de Dom Bosco a respeito da devoção à Santíssima Virgem e entender o que é que ele queria dizer aos jovens do seu tempo e como nós podemos atualizar essas palavras de Dom Bosco, esses ensinamentos dele, para o nosso tempo. Estão todos preparados para esse momento? Coloque aí uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora pertinho, encha o seu coração de amor, porque hoje o nosso podcast vai estar todo repleto do grande devoto da Virgem Maria, Dom Bosco, e da presença da nossa querida mãe. Então vem com a gente, vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e é com alegria que eu acolho você aqui em mais essa edição do podcast Vamos Juntos, onde nós vamos estudar mesmo alguns textos de Dom Bosco a respeito da devoção à Nossa Senhora. Minha gente, é bom a gente conhecer esses textos, porque como eles foram escritos já há algum tempo, é interessante a gente ver qual que era a visão que Dom Bosco tinha naquele tempo e como hoje a gente pode colher os frutos desse tempo, que experiências interessantes podem brotar daí, que ensinamentos a gente pode retirar desses textos que Dom Bosco escrevia aos adolescentes e jovens do seu tempo. Dom Bosco escreveu um livro chamado Il Giovane Provveduto, quer dizer, o jovem instruído, o jovem bem instruído, vamos dizer assim. Esse texto era uma série de conselhos e orientações que Dom Bosco deixou aos jovens do seu tempo, com a sua visão pastoral, com sua visão teológica, com relação aos jovens. Era um monte de conselho, de orientação que ele dava para eles. E dentro desse texto a gente está resgatando aí o trechinho que fala da devoção a Maria Santíssima. Esse texto é bem interessante, a gente vai fazer a leitura desse texto aqui e vamos comentar um pouquinho sobre ele e depois prosseguir com mais outro texto de um sonho que Dom Bosco teve em 2 partes sobre Nossa Senhora. Virgem Maria é muita coisa, né? Vai dar tempo, vamos lá, confia que vai dar certo. Quem aí é devoto da Virgem Maria? Eu mesmo sou. Nosso querido Dom Bosco também, e o seu coração batia mesmo junto ao dela. Desde criancinha, como nós vimos há alguns episódios atrás, o próprio Dom Bosco já tinha Maria como grande companheira de vida. Ela guiou Dom Bosco em sua missão. De que forma? Ela guiou sendo um exemplo, sendo um modelo também para ele no trato com os jovens do seu tempo. E tudo que ele aprendeu, desde a convivência com sua mãe, na sua família, na sua cultura, ele conseguiu desenvolver ainda mais com os estudos que teve no tempo da teologia, quando estava se formando lá no seminário, e pôde entregar tudo isso a partir também da experiência de santidade que ele mesmo fazia na própria vida para os jovens. Então, nesse episódio, a gente vai aprofundar nesse texto, que é de fato um presente que Dom Bosco deixou aos jovens do seu tempo e que hoje nós estamos com ele aqui na mão. Em que livro? Esse livro eu já usei diversas vezes aqui no nosso podcast e vou continuar usando, tá? Porque é bom mesmo. Ensinamentos de uma Vida Espiritual, uma antologia, é um texto de São João Bosco, que foi traduzido em várias cartas que a gente tem hoje acesso e vai aprofundar a leitura. Então vamos embora. Devoção a Maria Santíssima. Está lá retirado de Il Giovane Provveduto. Um grande sustentáculo para vós, meus queridos filhos, é a devoção a Maria Santíssima. Ouvi como ela vos convida. Quem for pequenino, venha a mim. Esse primeiro parágrafo aqui, eu vou trazer ainda um pouquinho já de análise desde agora, né? Dom Bosco fala para os jovens chamando eles de queridos filhos, para mostrar o amor de pai que Dom Bosco tinha por eles e que, de fato, por isso que a gente o chama como nosso pai e mestre. Né? Dom Bosco gostava dessa relação familiar, íntima, próxima, com os jovens com os quais ele trabalhava. E ele fala que Maria convida os jovens com um texto bíblico, tá? Essas palavras, quem for pequenino vem a mim, não são propriamente proferidas por Maria,
mas são um trecho da palavra de Deus lá de Provérbios, capítulo 9, versículo 4, e que Dom Bosco traz e coloca na boca de Nossa Senhora para que ela convide os jovens a partir da palavra. Interessante, né? Já esses traços aí a gente vai conhecendo um pouquinho a história e a visão de Dom Bosco, né? Ele acolhe os jovens como filhos e traz a palavra de Deus como base de tudo, mesmo quando se trata da Virgem Maria. Vamos continuar o texto. Se for de seus devotos, além da abundância das suas bênçãos neste mundo, ela vos garante o paraíso na outra vida. E aí ele traz mais uma vez um outro texto de Eclesiástico 24, versículo 31, que diz: aqueles que me honram terão a vida eterna. Essa citação é de um versículo que algumas versões da Bíblia atual não incluem, tá? Então é um trecho aí bem exclusivo. Aqueles que me honram terão a vida eterna. Tende, pois, a mais íntima convicção de que obtereis todas as graças desta boa mãe, contanto que não peçais coisas que resultem em vosso dano. Deveis pedir-lhe com instância particularmente 3 graças que são necessárias para todos, mas especialmente para vós, meus caros jovens. A gente pode pedir o que for, desde que são coisas que não resultem em um dano para nós. Isso é interessante de dizer, né? Que a liberdade, a visão de liberdade para Dom Bosco, de ser livre para pedir o que quiser, é num sentido muito específico, a liberdade muito correta, a liberdade responsável. O que a gente for pedir, se a gente tiver com o coração próximo de Maria, próximo de Deus, nunca vai ser algo que vai trazer dano a nós. Mas é importante que a gente se lembre dos dons do Espírito Santo sobre nós. Aí quem já fez o crisma, quem ainda não fez, já vai se preparando para receber esses dons da sabedoria. Então aí é importante que a gente tenha fortalecido esses dons em nós para a gente poder saber o que vai pedir, né? Bom, então vamos às 3 grandes graças que Dom Bosco queria que a gente pedisse a Nossa Senhora. A primeira é a de não cometerdes nunca nenhum pecado mortal durante a vossa vida. Sabeis o que significa cair em pecado mortal? Quer dizer renunciar a sermos filhos de Deus para tornarmos-nos escravos de Satanás. Quer dizer perder aquela beleza que nos faz iguais aos anjos aos olhos de Deus, para tornar-nos deformes como o demônio na sua presença. Quer dizer perder todos os merecimentos já adquiridos para a vida eterna. Quer dizer ficar suspenso por um fio muito frágil sobre a boca do inferno. Quer dizer fazer enorme injúria a uma bondade infinita. É este o maior mal que se possa imaginar. Oh, sim, por mais favores que vos obtenha Maria, seriam todos inúteis sem esta graça de não cair nunca em pecado mortal. Esta é a graça que deveis pedir de manhã e à noite e em todas as vossas práticas de piedade. Aí eu vou perguntar a vocês, quem está fazendo crisma, se liga aí. O que é o pecado mortal? Quais são os pecados mortais? O que se diz dos pecados mortais? Então, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 1861, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, tal como o próprio amor. Tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, vai originar a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, uma vez que nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas e irreversíveis. No entanto, embora nos seja possível julgar se um ato é, em si, uma falta grave, devemos confiar no juízo sobre as pessoas, à justiça e à misericórdia de Deus. Então é importante que a gente se ligue que o pecado mortal é algo que a gente tem que fugir, mas muito mesmo. Então quando a gente faz alguma coisa contrária ao amor, quando a gente faz alguma coisa contrária a Deus, quando a gente faz alguma coisa contrária aos nossos irmãos, então isso pode nos levar ao pecado mortal. Então se liga aí, viu, minha gente? Nada de pecado mortal. Mais um exemplo aí de pecado mortal. O furto, divórcio, inveja, raiva extrema, homicídio, fornicação, pornografia, feitiçaria, sacrilégio, suicídio, perjúrio, estupro, terrorismo, tudo isso entra também na lista de pecado mortal que a gente tem que fugir. Então vamos pedir a Nossa Senhora a graça mesmo da gente fugir desses pecados, né? Mas como é que a gente consegue isso? Já fazendo aqui uma análise.
para a gente conseguir essa graça, além da nossa própria fé, do pedido a Deus com muita humildade, né, sobre a intercessão da Virgem Maria, é importante a gente perceber o que é que nos leva a fazer isso. Então, se a gente observa quais caminhos a gente deve evitar, então aí a gente já consegue evitar estes pecados mortais, né? Vamos continuando então o texto de Dom Bosco. A segunda graça que deveis pedir a Nossa Senhora é a de poder conservar a preciosa virtude da pureza. O jovem que a conserva tem maior semelhança com os anjos do céu. Por isso, seu anjo da guarda o considera como um irmão e se alegra sobremaneira pela sua companhia. A pureza, claro, não está somente ligada aqui à sexualidade, mas nesse campo aqui da moral, que Dom Bosco vivia muito em volta disso, realmente ele está tocando nesse assunto. Conservar a preciosa virtude da pureza é fazer com que a gente se afaste, de fato, de entrar nas impurezas que a nossa sexualidade pode acabar entrando. Quando a gente objetifica o corpo do outro, quando a gente menospreza outra pessoa simplesmente por seu gênero, então a gente se torna impuro também em nossa sexualidade diante de Deus. Então, a primeira virtude foi qual? Não cometer nunca nenhum pecado mortal. E a segunda, conservar a virtude da pureza. E agora então vamos para a terceira. Segundo o texto diz assim: daqui nasce a necessidade da terceira graça, que muito vos ajudará a conservar a virtude da pureza, a de fugir dos maus colegas. Felizes de vós, meus caros filhos, se fugirdes da companhia dos maus. Então estareis certos de que estáis trilhando um caminho do céu. Diversamente, correreis grande perigo de perder-vos para sempre. Por isso, quando virdes companheiros vossos proferir blasfêmias, desprezar as práticas religiosas e afastar-vos da igreja, ou pior ainda, dizer palavras contrárias, por pouco que seja, à virtude da pureza, fugi deles como da peste. Ficai certos de que quanto mais puros forem os vossos olhares e as vossas conversas, tanto mais Maria se comprazerá em vós e maiores graças vos alcançará de seu Filho e nosso Redentor Jesus Cristo. Essas são, então, as 3 graças mais necessárias à vossa idade e suficientes para encaminhar-vos desde jovens por aquela estrada que vos tornará homens honrados na idade avançada, penhor seguro de uma glória eterna, que Maria, sem dúvida, garantirá a seus devotos. Então esse texto está quase terminando, mas aí a gente vai comentar um pouquinho sobre essa necessidade de fugir dos maus colegas. Dom Bosco pede isso como uma graça que a gente pode alcançar de Nossa Senhora, de fugir dessas companhias erradas. O que acontece? Não é que a gente vai excluir os outros, mas que a gente perceba. Bom, Dom Bosco aqui estava falando para meninos mais jovens, né? Então o que é que acontece? Tem muita gente que é influenciável mesmo. E quando a gente é adolescente, aí vocês sabem, né? A gente tenta pertencer sempre a algum grupo, porque a gente está começando a diminuir a identificação com a família e a gente está querendo crescer, ampliar os nossos laços de afeto e de pertencimento. Isso pode fazer com que a gente se junte com quem não presta e seja influenciado por essas pessoas. Tantos e tantos jovens a gente vê na catequese, desde criancinha, de repente o menino quer mais saber de igreja, o menino está todo afastado de tudo. Algumas vezes isso acontece por causa das más companhias. E às vezes essas más companhias estão mesmo dentro de casa, viu? Às vezes a gente tem um tio, um primo, às vezes o nosso próprio pai ou mãe, que não dão testemunho de fé dentro de casa, aí afasta a gente mesmo da fé. Então, se eles dizem, é importante que a gente seja uma pessoa direita, e eles não demonstram isso na vida, então eles estão influenciando mal a gente. Aí Dom Bosco pede que desde novo a gente se observe quanto a isso, para que a gente fuja dessas más influências, dessas influências que nos afastam da igreja, que diminuem, menosprezam as práticas religiosas, que proferem blasfêmias, que mesmo que por pouco façam com que a gente venha a ferir a pureza. Então, quando a gente observar essas coisas, é importante a gente fugir daí de perto, sair de perto de todas essas coisas. Essas, então, são as 3 grandes graças que Dom Bosco falava aos jovens e que hoje a gente também pode atualizar. Ele termina o texto dizendo aquilo que eu falei para vocês no início do nosso podcast. Que homenagem oferecereis a Maria para obter essas 3 graças? Quais são essas 3 graças que eu falei para vocês? A primeira, não cometer nunca nenhum pecado mortal.
A segunda, conservar a preciosa virtude da pureza. E a terceira, fugir dos maus colegas. Que homenagem a gente pode oferecer a Maria para obter essas 3 graças? Basta pouca coisa. Quem puder, recite o terço, mas nunca esqueça de todos os dias recitar as 3 Ave-Marias, 3 glórias e com a invocação, querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Dom Bosco então recomendou isso aos jovens dele no texto Il Giovane Provveduto, para mostrar aos jovens o quanto era importante se aproximar da Virgem Maria em tudo. É isso que a gente tenta falar muito para os jovens, tanto aqui em Caetés como em toda a pastoral salesiana. A gente gosta de Nossa Senhora, a gente é devoto de Maria, isso é muito bom. Mas não basta somente a gente dizer que ela é linda, que ela é a mulher do silêncio, que ela é a mulher do sim, que ela é uma fofa, que ela é bonitinha. É bonito a gente falar esses elogios, mas é mais bonito ainda quando a gente imita as virtudes da Virgem Maria. E a principal virtude da Virgem Maria é a sua fuga do pecado. Ela não estar tocando o pecado, ela se aproximar de Jesus como uma discípula dele. Então, que a gente pegue também esses exemplos e a gente pratique eles em nossas vidas. Bom, estamos então combinados com relação a essa parte aí, né? Das conversas, das nossas companhias, do que a gente deve pedir à Virgem Maria segundo os textos do próprio Dom Bosco, que a gente foi atualizando e percebendo que eles ainda conversam com a gente hoje, sim, viu? Eles não são só coisa do passado, não. Dom Bosco continua vivo mesmo e sua mensagem continua pra gente muito e muito válida. Sustenta mais um pouquinho de tempo, então vamos embora. Bom, Dom Bosco tinha alguns sonhos e dentro desses sonhos eu escolhi um para vocês, que é a serpente e a Ave Maria. Esse é o título do texto, que também ele escreveu e está nas crônicas do oratório, que quem escreveu foi o Francisco Provera. Ele foi um dos autores de Dom Bosco, né? Ele escutava as coisas que Dom Bosco falava e anotava, escrevia, e aí ele trouxe para a gente dessas crônicas do oratório esse sonho aqui para nós. Agora, uma palavra sobre os sonhos de Dom Bosco. É importante que a gente tenha isso muito certo em nossa mente, né? Quando a gente vai falar sobre os sonhos de Dom Bosco. Quando educa os jovens, Dom Bosco não se aventura na elaboração de identificações e esquemas e sistemas teóricos. Dom Bosco prefere, então, a história, a narração. Ele é um artista da narração e da dramatização. Nos escritos e nos discursos, ele sabe se servir do instrumento narrativo de forma magistral. Cria ambientações sugestivas, constrói diálogos super elaborados e bem colocados, valoriza muito a questão das metáforas, dos símbolos, das imagens de todo tipo. Dom Bosco é muito sensível ao sobrenatural e aos fatos extraordinários. Ele é dotado de dons não comuns, sabe valorizar também a narração dos sonhos, que julga particularmente adaptada para imprimir na mente e no coração dos jovens suas mensagens formativas. Esse texto que eu li para vocês, ele também está aqui no texto Ensinamentos de uma Vida Espiritual, onde a gente consegue perceber que Dom Bosco utilizava-se dos sonhos como um recurso também didático, um recurso pedagógico. Isso quer dizer que Dom Bosco não tinha esses sonhos enquanto dormia? Não. Mas isso quer dizer que Dom Bosco pegava a maioria desses sonhos que ele tinha e traduzia para os jovens de uma certa forma, aumentando ou não, para que os jovens pudessem entender qual era a mensagem que ele queria trazer. Era muito fácil ele simplesmente dizer, gente, pecar é feio. Mas por que não trazer isso de uma forma lúdica? Então é sobre isso os sonhos que Dom Bosco tem. Vamos então à leitura de A Serpente e a Ave Maria? Vamos embora. Dessa vez eu vou tentar não parar na leitura, tá bom? Vou tentar pegar direto. Quarta-feira, 20 de agosto de 1862. Quero contar-vos um sonho que fiz em algumas das noites passadas. Deve ter sido na noite da festa da Assunção de Maria Santíssima. Sonhei que eu estava junto com todos os jovens em Castelnovo de Asti, na casa do meu irmão. Enquanto faziam recreio, veio alguém, não sei quem era, e me chamou para que eu fosse com ele. Levou-me para o prado na mesma direção ao pátio em que mostrou, no meio de uma grama, uma serpente com 7 ou 8 metros de comprimento, enorme. Fiquei aterrorizado e queria fugir. Não, me disse o tal, não fuja, vem aqui perto e veja. Eu respondi,
Como queres que eu tenha a coragem de me aproximar desse animal horrível? Não sabes que ele pode atirar-se sobre mim e devorar-me em poucos instantes? Não tenha medo, não lhe fará mal nenhum. Venha comigo, disse aquele homem. Ah, eu não sou tão doido de expor-me a tão grande perigo, respondi eu. Então ele continuou, fique aqui. Em seguida foi buscar uma corda, trouxe-me e disse, tome esta corda por uma das pontas, segure-a bem firme. Eu a pegarei pela outra ponta e irei do outro lado, e a suspenderemos sobre a serpente. E depois? Depois vamos fazê-la cair sobre as suas costas. Ah não, por favor! Ai de nós se fizermos isso. Raivosa saltará sobre nós e nos fará em pedaços. Não, deixe então que eu faço. Ai, eu não quero ter esse prazer que pode custar-me a vida. Eu já queria fugir. Ele, porém, insistiu novamente que eu nada tinha a temer e que a serpente não me faria mal algum. Então, concordando, eu fiquei ali. Ele passou pelo outro lado, levantou a corda e depois a deixou cair sobre o dorso da serpente. Ela deu um pulo, virando a cabeça para trás para morder quem tinha atingido. Mas, em vez de morder a corda, enroscou-se nela. Então o homem gritou, segure firme, não deixe a corda escorregar, e correu para a árvore que estava perto e amarrou nela a corda. Correu depois para mim, tomou a corda das minhas mãos e foi prendê-la na grade de uma janela da casa. Entretanto, a serpente se debatia e revolvia. Batia com força a cabeça no chão. Feria-se toda e sua carne saltava aos pedaços a uma boa distância. E assim continuou. Estava viva. Morreu quando não passava de um esqueleto sem carnes. Quando a serpente morreu, aquele homem desamarrou a corda, enrolou-a, depois me disse, fique atento, e a colocou numa caixa. Fechou e depois abriu de novo. Ficamos todos maravilhados. Aquela corda não estava mais ali enrolada, mas disposta de tal forma que formava as palavras Ave Maria. Como pode ser isso? Perguntei. A corda foi posta naquela caixa toda enrolada e agora está tão bem disposta. Pois bem, disse ele, a serpente representa o demônio e a corda a Ave Maria. Ou melhor, o terço, que é uma sequência de Ave-Marias, com as quais se pode destruir todos os demônios do inferno. Até aqui a primeira parte. A outra ainda uma mais curiosa que essa, interessante para todos. Mas já é tarde, e por isso deixemos para contá-la amanhã. Entretanto, levemos em consideração o que aquele homem disse a respeito da Ave Maria. Vamos recitá-la devotamente a cada tentação, na certeza de sairmos sempre vitoriosos. Boa noite. Esse foi o texto da primeira parte do sonho. Veja como é que a pessoa consegue sonhar em partes. Pois é, Dom Bosco tinha esse poder, vamos dizer assim, né? Bom, quinta-feira, 21 de agosto de 1862. Atendendo à vossa insistência, contarei a segunda parte do sonho. Se não toda, pelo menos o que posso contar-vos. Antes, porém, devo prepor duas condições. A primeira é que ninguém escreva ou relate fora daqui o que eu vou narrar. Falai disso entre vós, ride, fazei tudo quanto quiserdes, mas só entre vós. Então, quando nós falávamos da corda, da serpente e do seu significado, eu me viro e vejo dois jovens que recolhiam aqueles pedaços de carne da serpente e a comiam. Então gritei imediatamente, o que estáis fazendo? Sois doidos? Não sabeis que essa carne é venenosa e vos fará muito mal? Não, diziam eles, é muito boa. Entretanto, apenas comiam aquela carne, caíam no chão, inchavam e ficavam duros como pedra. Eu não conseguia ficar quieto, gritava para este, para aquele, dava uns tapas em um, socos em outro, tentando impedir que eles comessem, mas foi tudo inútil. Logo que alguém comia aquela carne, caía no chão. Então chamei os clérigos para que ajudassem e disse a eles que fizessem tudo para que ninguém provasse daquela carne, mas de nada adiantou. Interrogado depois privadamente a respeito dos clérigos, respondeu que até mesmo alguns deles começaram a comer caindo no chão duros como os outros. Eu estava transtornado por completo.
Vi um grande número de jovens caídos no chão, então disse ao homem que me acompanhava: afinal, o que significa que estes jovens sabem que esta carne leva à morte e mesmo assim querem comê-las desse jeito? Ele respondeu: sabes bem que o homem carnal não compreende as coisas de Deus. Mas agora não há mais nenhum remédio que possa recuperar novamente estes jovens? Ah, sim. E qual é? Não há outro senão a bigorna e o martelo. A bigorna e o martelo? O que fazer com isso? É preciso submetê-lo à ação deles. Como? Por acaso devo colocá-lo sobre uma bigorna e bater neles com o martelo? Então ele se explicou e disse: aí está. O martelo significa a confissão e a bigorna a santa comunhão. É preciso usar esses dois meios. Então comecei a fazer isso e achei muito profícuo esse remédio, não porém para todos. Muitíssimos reviviam curados, mas para alguns era inútil. Esses tais eram os que não faziam boas confissões. Pronto, minha gente. Terminei então a leitura dessas duas partes do sonho de Dom Bosco. Fica aí então a orientação para vocês nas palavras do próprio santo. Espero que este sonho tenha ajudado a vocês nesse sentido, em dizer neste mês que a gente pode pedir muitas graças à Virgem Maria, principalmente sobre o título de auxiliadora, a Virgem Maria que a gente já vai celebrar. A gente pode pedir a ela que a gente fuja do pecado, que a gente se afaste das ocasiões do mal. E o próprio Dom Bosco já nos ensinou. Pela oração do terço, pela Ave Maria, a gente pode detonar com qualquer ameaça à nossa alma. Então, todo mundo já pegue seu terço. Aqui a gente tem diversos episódios a respeito da oração e também sobre o terço. Procure aí na nossa playlist, você vai encontrar. Espero que vocês façam uma ótima recitação do terço e já sabe, sempre antes de dormir, reze as 3 Ave-Marias com os 3 glórias ao Pai e pedindo que a Virgem Maria salve a sua alma. Deus abençoe vocês, espero vocês no próximo episódio do podcast Vamos Juntos. Espero que vocês tenham gostado muito dessas orientações do nosso querido pai Dom Bosco, desses ensinamentos que ele trouxe pra gente. E aproveitem muito bem essas orientações e, segundo o próprio Dom Bosco, sejamos devotos da Virgem Maria, imitando as suas virtudes. Que o Senhor te abençoe e te guarde pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encontro você no próximo episódio do podcast Vamos Juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.